Tenha uma vida na direção correta. A leitura bíblica de hoje é Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olá, queridos irmãos. Nessa passagem muito conhecida, Jesus ele é perguntado por um jovem sobre o que fazer para ter a vida eterna. E Jesus convida esse jovem para que ele seguisse ele. Jovem esse que mostra muita empolgação no começo. Tanto que esse jovem, mesmo rico e importante, chega a ficar de joelhos na frente de Jesus. Pela disposição que esse jovem chega em Jesus, parecia até que ia dar certo. Só que no final deu ruim, pessoal. Quando Jesus convida ele para seguir e faz um desafio para esse jovem, aquele encontro que parecia que ia dar certo, termina com esse jovem se afastando triste, abatido, apesar do convite maravilhoso de Jesus. Então, o que fez aquele jovem recusar o convite de Jesus? Entre ficar com as riquezas ou com um bom mestre, o que esse jovem escolheu? E qual foi o resultado disso? Esse jovem escolheu errado. E essa escolha errada, frente ao que Jesus desafiou, deixou ele abatido e triste. O que aconteceu de errado com esse jovem? Aquele jovem, ele foi para a pessoa certa, que era Jesus. Esse jovem também teve a atitude certa, se pondo de joelhos aos pés de Jesus. Ele fez a pergunta certa. Ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? E até ouviu uma resposta certa de Jesus, dizendo: falta-lhe uma coisa. Só que quando Jesus fez o desafio, um desafio que ia mudar para sempre a vida dele, e o desafio que foi: vai, vende tudo o que você tem e dê dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. Por esse jovem estar tão apegado, envolvido com tudo que ele tinha, ele não consegue obedecer a Jesus. Então a questão aqui não é tanto a ver com as riquezas, mas tinha muito mais a ver com a disposição dele realmente obedecer a Jesus. Então tem uma lição muito importante que Jesus quer ensinar para a gente aqui. Para eu seguir Jesus, o que tem que acontecer? Para algumas pessoas, a vida eterna é só manter tudo como está e aumentar só uma coisinha a mais. Seguir Jesus, para essas pessoas, é manter tudo o que elas acreditam e passar simplesmente a fazer mais alguma coisa, como ir na igreja, ler a Bíblia e orar. Porque agora tem Jesus também. Mas se engana muito quem pensa assim. Seguir Jesus não é só adaptar um item a mais na nossa rotina. Seguir Jesus é muito mais do que isso. Então, hoje eu queria que você pensasse: não erre como o jovem rico. Em vez de ouvir o bom mestre, ele tentou manter tudo como está. Tudo que ele tinha e fazia continuou sendo para ele mesmo. Nada mudou. E qual a consequência disso? Qual a consequência dele não deixar Jesus mudar o que precisava? A atitude do jovem rico deixou ele triste e abatido e levou a vida dele a continuar afastada de Jesus.
Só que eu tenho certeza que você não vai querer seguir esse mesmo caminho. Então, o que eu faço para que a minha vida não tome o mesmo rumo? E o que você deve fazer é aceitar o desafio de seguir a Jesus. Então, hoje eu tenho 4 lições importantes para você. A primeira lição é: ouça o bom mestre. A segunda lição é: confie na palavra dele. Terceiro, aprenda a sempre abrir mão do que você tem, pensa e prefere para obedecer a Jesus. E última coisa, não deixe que nada te impeça de seguir Jesus. Então, hoje eu queria que a gente pensasse o que tem impedido você de obedecer a Jesus. Eu já compartilhei isso até com alguns irmãos, mas eu peço licença de repetir e falar de novo. Na verdade, em vez da gente ficar tão preocupado com o que a gente precisa perder para fazer o que Jesus quer, a gente deve pensar muito mais no quanto a gente vai perder se a gente não fizer o que Jesus está falando. A verdade é que você perde muito mais quando você não faz o que Jesus quer. Então, o problema do jovem rico não era tanto as riquezas, mas era o quê? Não obedecer. Para o mundo, bobo e tolo é aquele que abre mão de tudo para seguir Jesus. Mas hoje a gente viu que para Deus, sabe quem é tolo? Para Deus, tolo é quem perde a chance de ter a bênção da comunhão com Ele, só por causa das riquezas. Você quer viver uma vida segundo a sabedoria de Deus? Então você precisa escolher hoje o que você quer. Então, relembrando as palavras de Pedro para Jesus, olha o que Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para que tipo de recompensa você tem investido sua vida? Para aquelas que nunca vão satisfazer você? Ou para aquelas que o Senhor Jesus promete que dura para toda a eternidade? Olha só o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. É claro que a gente não faz as coisas pela recompensa. A gente faz as coisas por Jesus. Mas Jesus é um Senhor tão bom que ele faz questão de deixar grande recompensa para quem é fiel a ele. E hoje o Senhor está perguntando: para que tipo de recompensa você quer dedicar todas as energias da sua vida? Olhando para a sua vida, a quem você tem dado ouvidos? Então, se ao ouvir a palavra de hoje você reconhece que está longe de Deus, você já pensou o quanto que você está perdendo, desperdiçando todas as suas energias para aquilo que nunca satisfaz? Então, meu convite é: arrependa e volte. Agora, se você já tem seguido a Jesus, mas percebeu que ele tem sido só mais uma coisa na sua vida, eu creio que você precisa pensar seriamente sobre o porquê Jesus está nesse lugar. E eu incentivo você a fazer tudo o que for preciso para Jesus voltar a ser o centro da sua vida. Então eu queria convidar você a pensar nas palavras de Jesus. Jesus disse para aquele jovem: só falta uma coisa. Não desperdiça a sua oportunidade. Reconhece o quanto que você está perdendo e volta para Ele. Porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não abre mão da segurança e da bênção que é sem comparação de ter uma vida vivida fiel a Ele. Porque um passo na direção certa vai fazer toda a diferença. Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, que essa palavra realmente possa mexer com a gente para a gente tomar a decisão certa.
Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui, dele serão os meus